Nesse momento, vamos começar, dentro da nossa temática, dentro da nossa aula, ação de alimentos. O estudo aproximado da jurisprudência atualizada. Professor, alimentos, muita coisa mudou? Merece diversas observações? Sim. Muitas. Materiais, processuais e de gestão de escritório. Cuidado, hein, gente? Cuidado. Normalmente, a primeira ação do advogado iniciante ou é um divórcio, ou uma trabalhista, ou uma ação de alimentos, né? A ação de alimentos precisa ser tratada com muito cuidado, com muito carinho. Pode ser uma ação demorada, pode ser uma ação cansativa. Por isso, os colegas, quando advogam em direito de família, no que diz respeito às ações de alimentos, quando ele advoga por êxito, já começou errado, hein, gente? Já começou errado. Começou errado porque não se advoga na área civil por êxito. Como que você conhece um advogado que atua de verdade, que paga suas contas, vive da sua profissão, do advogado que está aventurando, usa como bico? É êxito. Não existe êxito na civil, gente. Para com isso. Não existe êxito na civil. A advocacia de êxito é na trabalhista, a advocacia de êxito é no previdenciário, na área civil, no que diz respeito principalmente a direito de família, isso não existe, hein? Não existe. Vai trabalhar, vai perder motivação, depois o culpado é o cliente. Não, o culpado é você. Cuidado com isso. Quando nós falamos de ação de alimentos, nós temos sim os alimentos definidos no Código Civil e também em lei esparsa. A lei é muito antiga. A lei que fala de alimentos no Brasil é a Lei 5.478 de 68. Então é uma lei muito antiga. Por isso nós usamos a lei, claro, ainda foi recepcionada pela Constituição Federal, foi recepcionada sim pelo Código, utilizada na prática, mas nós utilizamos muito o fundamento do artigo 1695 do Código Civil. O que diz, atenção agora, vamos lá, juntos aqui, força, a Marcela chegou, hein? Legal, Marcela, seja bem-vinda. O que diz o artigo 1695 do Código Civil? São devidos os alimentos quando quem os pretende não tem bens suficientes, nem pode prover pelo seu trabalho, pela própria mantença, e aquele que tem reclama pode fornecê-los, sem desfalque do necessário ao seu sustento. Esse artigo que é trava-língua, tão cansativo, e aí eu volto a defender que o nosso Código Civil é horroroso, e é mesmo. Ele não é didático, não é objetivo, ele é um código confuso. Os conceitos são conceitos estranhos, né? Olha conceito esquisito, né? Esse aqui é o conceito de obrigação alimentar. Tá louco. Quem lê isso aqui, quem não é da área, fala, meu Deus, o que quer dizer isso? O 1695. Então, vamos facilitar tudo. Até para poder dominar a matéria, e até porque nós queremos ajudar o nosso cliente. Alimentos. O que é alimentos, professor? Alimentos é direitos e obrigações. De quem? De quem, professor? De qualquer vínculo parental. Qualquer vínculo de parentes. Quando eu sou parente de alguém, eu tenho direitos e obrigações em relação a esse meu parente. Sendo filho, sendo os pais, os avós, tios. Então existe o vínculo parental. E esse vínculo parental não causa efeito só no mundo dos direitos das sucessões. Ele causa efeito, sim, também no direito de família, no que diz respeito a alimentos. No Brasil, nós temos as ações de alimentos classificadas pela antiga doutrina como necessidade e possibilidade. A ação de alimentos mais mal feita do mundo, você, eu, temos que provar a necessidade de quem vai receber os alimentos e a possibilidade de quem vai pagar. Esse entendimento é um entendimento antigo, a antiga doutrina. O entendimento atual, nós temos ainda as duas obrigações, né, os dois requisitos, chamado binômio, mas atualmente a nova doutrina e a nova jurisprudência classifica os requisitos dos alimentos em três. Então atenção, hein? Se você está atualizado, você sabe que são 3, não são mais 2. Professor, mas eu estou assistindo uma aula na internet, falou em binômio e está desatualizado. Binômio, necessidade e possibilidade. Legal. Hoje, atualmente, existe ainda esse binômio, necessidade e possibilidade, mas podemos afirmar que é um trinômio. Por que trinômio? Existe também a proporcionalidade. Professor, o que você acha disso? Perfeito.
essa é a mutação positiva. Essa é uma mutação constitucional e doutrinária, que traz, sim, mais segurança jurídica. Não é só a necessidade de quem recebe alimentos, não é só a possibilidade de quem paga, tem que ser proporcional, né? O Neymar, o valor da pensão alimentícia dele é outro, porque é proporcional ao que ele ganha. Por isso o Neymar paga a pensão alimentícia num valor aí de mais de 30 mil reais. E é pouco ainda, pelo que esse jogador, esse atleta ganha. É pouco, né? Então as necessidades do filho do Neymar são outras. Existe segurança, uma escola particular. A possibilidade no Neymar, financeiramente, é muito boa. E proporcionalmente falando também, existe essa situação diferenciada. Então, hoje, pensou em ação de alimentos, não fala mais em binômio não, tá? Trinômio. Não esquece da proporcionalidade. É proporcional, sim, a quanto ganha, quanto gasta. Então, muito bem-vindo essa situação. Verdade, olha lá, menino Neymar ganha só 30 milhões por mês. É isso aí, né? O Estevão falou tudo. Né? Só 30 milhões por mês. Ou seja, essa pensão, né, Estevão, representa o quê? Da porcentagem que ele ganha? Nada, né? Nada, dinheiro de pinga. Né? 30 mil pro Neymar sei lá, 10 reais para nós. Pronto, 10, tá bom? 5 reais para nós. Né? Joga fora, não vai fazer falta, não é isso? Né? Então é uma realidade, né, gente? Então, muita atenção em relação a isso, nós temos um trinômio. Então, hoje, quem advoga no direito de família, nas petições, nas peças, nas exordiais, cuidado. Vale a pena você demonstrar, sim, que conhece a jurisprudência atual, usando aí o trinômio e não mais o binômio. Outra regra importante, gente, toda vez que você pensa em fazer uma ação de alimentos, verifique quem que é o requerido. Claro, o requerido normalmente vai ser o pai, a mãe, pode ser os avós de forma complementar, claro. Mas é importante entender a situação do requerido. O requerido que eu falo pode ser o pai, a mãe e os avós, quem está sendo processado. Por que eu falo isso? Essa pessoa, se for CLT, se ela tem um ganho fixo, mensal, o ideal é que você, na ação de alimentos, na exordial de alimentos, ação de alimentos, você peça que seja descontado direto na folha de pagamento, 30%, 20%, 33%. Então, isso é o correto, quando o sujeito ele recebe uma remuneração fixa, talvez um servidor público, talvez um assalariado CLT. Em uma situação que o sujeito não tem um rendimento fixo, ele não é servidor, não é funcionário CLT, a opção é cobrar com base no salário mínimo. Salário mínimo. Então nós vamos usar o salário mínimo como base legal. Salário mínimo, lembrando, pode ser cobrado em meio salário mínimo, um quarto do salário mínimo, 2 salários mínimos, 3 salários mínimos, aí vai do trinômio. Necessidade, possibilidade, proporcionalidade, tá? Então a diferença, professor, quando eu devo cobrar pensão alimentícia com base no salário mínimo? Quando o requerido ou a requerida for registrado, CLT, servidor público, um ganho fixo. Quando eu vou cobrar a pensão alimentícia com base no salário mínimo? Em qual situação, professor Júlio? Eu vou cobrar com base no salário mínimo sempre que ele ou ela, o requerido ou a requerida, seja autônomo, advogado, advogada, contador, dentista, médico, autônomo, que não tenha vínculo empregatício. Então, nem todo médico tem vínculo empregatício, nem todo advogado, muitos têm. Então tem que analisar friamente essa situação. Tá? Então, primeiro ponto importante para que o pedido não fique sem sentido, sem conexão, sem lógica. Tá? Então faça essa análise também. Vale a pena lembrar que a ação de alimentos é a ação chamada de obrigação originária. Por que obrigação originária? Nós temos a ação de alimentos que, quando requerida ao Poder Judiciário, ganhando essa ação, você vai ter a obrigação formada. O Judiciário vai sentenciar e vai formar a obrigação de alimentos. Essa obrigação de alimentos só pode ser modificada através também de medidas judiciais. Nome dessas medidas judiciais, hein? Ações de alimentos conexas. Eu gosto muito do nosso querido professor Fernando Salles, um excelente, um dos melhores doutrinadores do Brasil, porque ele esclarece muito bem essa parte processual. Prova conexa, né, é a prova obrigatória. E ações conexas de alimentos são aquelas ações que podem alterar a decisão inicial, primária, originária. Então, a ação de alimentos, quando você ganha, quando o seu cliente ganha, quando você consegue êxito, ela gera obrigação, a obrigação de pagar alimentos. Para alterar essa decisão judicial,
não pode ser de boca, não pode ser nada automático, não existe isso. Eu só consigo alterar com as ações de alimentos conexas. Quais são? Revisional, ação revisional de alimentos, que serve para aumentar ou diminuir o valor dos alimentos. Também outra ação utilizada, a chamada ação de exoneração, que é a única ação que vai, de fato, extinguir a obrigação de pagar alimentos. Lembrando aqui, importante, hein? Vamos quebrar esses boatos idiotas, hein? Esses boatos que saem da boca de advogado. Isso é o pior, hein? Tem advogado que fala o quê? Fala que o limite da pensão é 33%. De onde você tirou isso, meu filho e minha filha? Não existe isso, pelo amor de Deus. O leigo falar isso até passa, né? Sei lá, o sujeito é mecânico, mexe com outra coisa, não conhece nada de direito. Agora, do operador do direito, né? Sair um negócio desse, gente, é complicado. Então vamos se situar aqui. Não existe limite na pensão alimentícia. Não existe limite de pagamento. Pode chegar a 40, 50, depende de quantidade de filhos. Tá? Se for um filho só, um filho só pode chegar a 50, 40, não tem limite, hein? Não existe esse limite na legislação brasileira, nem na jurisprudência. E também é importante lembrar também que, além do limite, não existe uma idade fim. O que é a idade fim? Uma idade que acaba, encerra o direito de receber alimentos. Não existe isso no Brasil. Tem um boato bobo, idiota, que é o boato dos 21, não é isso? Aos 21 anos cessa a obrigação de pagar alimentos. É automático. Mentira, que automático o quê? Eu tenho um cliente aqui, o Marquinhos Esteves, proprietário de uma loja de carro, essas lojas de compra e venda de carro. Ele parou de pagar. Porque diz ele que o advogado na época falou para ele, aos 21 você não precisa mais pagar pensão alimentícia para sua filha. Hein? Parem. E como ele não tem contato, não tem afeto, né? nem a filha com ele, nem ele com a filha, é uma relação muito longe, de longa distância, né? É uma relação que não tem muito amor ali, não tem um carinho muito grande. O que aconteceu? Ele foi na conversa do advogado. A filha fez 21 anos, pelos cálculos dele, ele parou de pagar a pensão. Passou 1 ano e meio, ele falou, tranquilo, acabou, né? Acabou nada. Chega certo dia, quem? O oficial de justiça para prender ele, busca prisão. Foi preso, fez acordo correndo, né? É aquela história, chora, não é isso? Chora, fala, meu Deus, vão me agarrar na prisão. É nada disso, né? A prisão, nós sabemos que a prisão onde fica, normalmente, em regra, onde fica o devedor de alimentos, o devedor ou a devedora, não é a prisão, né? Que fica um sujeito, um criminoso. Normalmente é um local, uma central. Em São Paulo fica lá na Brigadeiros da Tubias, né? Então depende muito, nós temos uma divisão que muda o tempo todo, mas fato é que é uma cela separada, mas fica preso. Você sabe muito bem que é a única prisão civil que sobrou. Então, doutores, não podemos falar essa asneira, hein? Falar que a pensão alimentícia cessa aos 21 anos, pelo amor de Deus, que cessa aos 18, que cessa aos 24, não é isso? 21 você está fazendo faculdade, cessa aos 24 você não está fazendo. Não existe, não existe. Eu não tenho vergonha nenhuma de falar quando eu ganho e não tenho vergonha nenhuma de falar quando eu erro. Já fizemos uma ação para pedir a exoneração de alimentos de uma moça que recebia alimentos do pai, 35 anos. Professor, o que aconteceu? Ela ganhou a ação. Ela conseguiu muito bem, parabéns para o advogado que trabalhou na ação, ela conseguiu muito bem trabalhar na peça de defesa, a contestação, que a cliente dela, essa moça, de mais de 30 anos, tinha a necessidade ainda e o pai tinha a possibilidade. E era proporcional. Perfeito. Perdemos a ação de exoneração de alimentos. Aí foi para outro advogado, voltou, né? Porque também perdeu, outro advogado também perdeu. Ou seja, gente, cuidado, tá? Então, vamos combinar esses boatos para o leigo, tudo bem. Para nós, operadores do direito, não dá. Não cola. É um erro muito feio, um erro que vem da graduação. E olha que na graduação, às vezes tem alguns professores que defendem isso, mas eu volto a falar, porque na graduação pega o professor de direito constitucional, põe ele para dar aula de civil. Pega o professor de direito penal, põe ele para dar aula de civil. Na graduação é assim. E quem faz tudo não faz nada, gente. Não dá, é muita informação. Por isso, vamos combinar? Então não tem limite de idade, não existe isso. 21, 24, 18, não existe. E não tem limite de pagamento de percentual. 33%, 10 salários mínimos, não tem. Tudo depende. Depende do quê? Necessidade, possibilidade e proporcionalidade. Combinado? Fechado? Assim, a gente conseguimos um raciocínio de fato correto, tá bom?
A Karina está falando aqui uma verdade. Professor, e se o requerido for desempregado? Karina, quando nós advogamos para uma pessoa que esteja desempregada, ele ou ela, o que é importante a gente alertar esse cliente? Que não vai conseguir êxito numa ação de exoneração por causa disso. A exoneração é para parar de pagar a pensão alimentícia, né? E também não vai conseguir êxito numa ação revisional para diminuir o valor da pensão alimentícia de um valor considerável. Eu já fiz uma audiência de alimentos onde o professor, na verdade eu fui o advogado do autor da ação, na ação de exoneração, onde o autor da ação estava desempregado. O que o judiciário falou na audiência, a juíza? O senhor está desempregado, então sua filha não come. Sua filha vai passar fome. Professor, eu não concordo. Difícil, né, gente? Não concordo 100%, mas também não discordo, porque se você parar para pensar, é uma realidade. Se eu fico desempregado, os nossos filhos vão ter que comer. Vão ter que se vestir. Claro, a situação apertada, né? Almoça, janta, uma comida mais simples, mas vai ter que comer. Então, a falta de emprego, gente, não é motivo para exonerar alimentos, não é motivo para diminuir muito o valor, mudar de forma muito material em relação ao valor, sei lá, 50%, 100%, não é. Claro, o desemprego é motivo para reduzir a pensão alimentícia. É motivo, mas não a totalidade, não 50%, isso não existe. Um pouquinho menos, né? Então, cuidado com isso, tá? Então, Karina, essa questão de família, tudo que o professor está falando aqui com base na jurisprudência, viu, gente? Às vezes a gente toma umas pauladas, hein? E errar, todo mundo erra. Uma vez um aluno da pós me procurou para fazer uma conferência na peça que ele fez, era a primeira peça dele de ação de exoneração de alimentos, e quando eu fui ver, né, eu lendo a peça, eu percebi que quem recebia os alimentos tinha deficiência mental. Tinha deficiência mental. E aí eu falei por esse aluno, esse amigo nosso, eu falei para ele, não tem lógica, como que você vai fazer uma ação de exoneração de alimentos para uma pessoa que recebe os alimentos que tem deficiência mental? Você não vai ganhar nunca. E aí eu lembro que esse aluno falou assim, mas professor Júlio, então meu cliente vai pagar a vida toda? É isso que o senhor está querendo dizer? Eu falei, é isso mesmo. A gente precisa pensar nesse sentido também. Cuidado, hein? Você é contratado pelo cliente para fazer uma ação de exoneração de alimentos e você verificando que esse alimentado, ele é deficiente físico, mental, talvez seja um atraso mental, talvez cego, surdo, mudo. Se tem alguma deficiência, gente, a jurisprudência é pacífica no sentido que esse alimentado, esse ou essa, né, deva receber os alimentos a vida toda. Enquanto o pai tiver condições, e principalmente vivo, né, vai receber pensão alimentícia. É muito difícil você quebrar esse vínculo, essa obrigação de pensão alimentícia. E por que eu falo isso? Porque o que tem de advogado que pega uma ação de exoneração de alimentos para fazer e olha e enxerga do outro lado uma pessoa com deficiência física, mental, e faz ação mesmo assim, gente, cuidado, tá? Cuidado, porque exoneração não cabe. Poderia você fazer uma revisional para diminuir o valor que o seu cliente paga. Não em virtude da mudança de necessidade, que vai ser muito difícil de provar, mas em virtude da mudança da possibilidade dele ou dela de pagar. Então, muita atenção, essas ações parecem, né, que são ações simples. Qualquer um faz, é a ação mais simples do direito. É nada, são ações complexas. E a gente passa vergonha. Passa vergonha porque a gente vai no chutômetro e erra feio, tá? Então, a ação de alimentos é o centro das atenções. É a chamada ação de alimentos originária. Depois da ação de alimentos, gosto muito desses doutrinadores que defendem essa classificação, acho que ela é muito didática. Depois vem as ações conexas. Ações conexas nós temos, fora a ação de alimentos, nós temos sim a exoneração de alimentos, a única que põe fim na obrigação de pagar a pensão alimentícia, a única, não existe nada automático. Revisional do valor de alimentos, que serve para aumentar o valor ou diminuir, legitimidade pode ser o alimentado ou alimentante, e existe ainda a ação de execução, que eu vou cobrar sobre pena de penhora ou pena de prisão o valor da pensão alimentícia atrasada. Então, 3 ações conexas de alimentos. São 4 ações no mundo dos alimentos. 4 ações. A ação de alimentos, que cria a obrigação. Execução de alimentos, eu vou cobrar o que já existe de dívida. Já existe uma ação de alimentos no passado, uma obrigação dali para frente.
revisional para aumentar ou diminuir a pensão alimentícia e exoneração para acabar, para cessar a obrigação, que é só judicialmente, não existe outro meio, tá? 4 ações ali da seara de alimentos. Quando eu falo de ação de alimentos, muito cuidado porque nós devemos ter muita atenção em relação ao pedido. Se o réu, o requerido, a requerida, é registrado, CLT, servidor público, ou se é autônomo. Nós falamos aqui que a diferença aparece sim, porque eu vou cobrar uma porcentagem no valor para que seja debitado direto na folha de pagamento. Se não for autônomo, tem que ser com base no salário mínimo, para que tenha uma correção. Aí você vai falar, professor Júlio, mas o salário mínimo não pode ser usado como base de cálculo. Não, realmente não pode, mas tem exceções. As exceções aparecem em virtude do caráter alimentar, tá? Então aí pode, aí tudo bem. Então é importante definir isso, hein? Então, gente, olha só, toda vez que você fala, vou assumir uma ação de alimentos, cuidado. Você tem que fazer essa observação, senão você erra a ação, hein? Outro detalhe, vou perguntar para a Karina aqui também, o Estevão também, atenção, hein? Atenção que é pergunta, hein? É oficina de prática. Professor Júlio, o cliente me procurou. E o cliente me falou que recebia a pensão alimentícia do pai. A mãe nunca fez uma ação de alimentos, né? A mãe não, o alimentado, né? Representado o assistido pela sua mãe na época, porque o pai sempre pagou. Mas o pai arrumou uma namorada nova, uma esposa nova e deixou de pagar. E vamos dizer que esse sujeito que te procurou tem 17 anos. E aí, eu pergunto para você, nunca existiu ação de alimentos. O pai sempre pagou pensão alimentícia por livre e espontânea vontade de forma voluntária. Com 17 anos, depois do fim do relacionamento, né, o filho com 17 anos, o pai, por algum motivo, deixa de depositar a pensão alimentícia e fala que não vai depositar mais. E aí? Esse menino de 17 anos, juntamente com a mãe, ali procurando você, doutor e doutor, pede a você uma solução, porque ele necessita receber pensão alimentícias para pagar, sim, a escola, para ter o alimento dentro de casa. Qual é a ação que você vai fazer? Eu pergunto. Vai, Bruna, vai, Karina, Estevão, qual a ação? Marcela chegou, Marcela fala que eu sei. Qual que é a ação? Qual que é a ação nesse caso, hein? Vou chamar um exemplo hipotético, o nome de Vitor. O Vitor tem 17 anos. O pai sempre pagou a pensão alimentícia, corretamente. Mas por algum motivo, com o novo relacionamento, deixou de pagar. O que você pode fazer para ajudar o Vitor de 17 anos, hein? Qual ação você vai fazer? O pai sempre pagou R$1.000 por mês. 1.000, 1.500. E aí, vamos lá. A Marcela sempre ligadíssima, hein? Karina, eu gostei. Entendeu a aula, hein? Entendeu, legal. Compreendeu. O que você acha, Estevão? Legal. Bruna já opinou já? Cadê a Bruna? E aí, Tayara? O que vocês acham, hein? Professor? Oi, Estevão. Só uma observação aqui a respeito do comentário anterior seu. Eu acho que esse equívoco ele é muito comum para quem atua na área, da questão da idade dos 24 anos. É muito em face de várias pensões, né, serem originadas, por exemplo, no caso de pensão por morte, até os 24 anos, com alguns públicos. E as pessoas tendem a fazer essa confusão mesmo com a idade. Isso é bastante comum. E outra coisa interessante, professor, dessa questão dos alimentos, é uma mudança até recente, de você poder fazer um pedido, depois de esgotados alguns passos, né, da suspensão do CNH do devedor. Uma pressão psicológica que se exerce para que se tenha esse pagamento aí também, né, de forma mais efetiva. Legal, Estevão. Muito obrigado por contribuir. Você é sempre participativo, hein? Estevão 10. Fiquei feliz que você falou, Estevão. Olha, gente, o que o Estevão falou, o Estevão 10, né? 10. O Estevão é aquele aluno que a gente quer em todas as aulas também, sempre contribuindo, somando. Pós é isso, ó que gostoso. Ó, vamos participar, gente. Vamos lá. Aproveita, o assunto é importante, o assunto é 10, né? É atual. É isso mesmo, hein? A confusão sempre vem de algum lugar, né, Estevão? Sempre vem. Nesse caso de alimentos, eu concordo com o Estevão. A confusão deve vir disso. De um fundamento que a pensão, não a pensão alimentícia, uma pensão, né, de direito, cessa aos 24 anos. Vem daí. Concordo com o Estevão. Provavelmente vem daí esse boato bobo, né? Assim como tem um boato, né, Estevão? O idoso, a partir dos 65, a partir dos 70,
ele só pode vender os imóveis que pertencem a ele com autorização dos filhos. Não é verdade. Isso também é outro boato bobo. Mas de onde vem isso? É que nós temos um regime de casamento obrigatório, em virtude da idade, em virtude de uma segurança jurídica patrimonial. E aí muita gente acha que isso também aplica na autorização para vender imóveis acima de 70 anos. Não existe isso, né? O idoso, ele estando bem de saúde, fisicamente, né, lúcido, ele pode sim vender o imóvel a hora que ele quiser. Um grande exemplo que nós temos, ainda vivo, ainda bem, o Silvio Santos, né, que ainda toca o SBT. Então, você só tira a capacidade do sujeito de opinar, de fazer negócios jurídicos, a partir do momento que o sujeito seja interditado, senão não tem. Então, são vários boatos, né, Estevão? Que vem de outras leis, outras legislações, outros conceitos, e a gente acaba errando na prática. E o Estevão lembrou muito bem que cada vez mais surgem meios, né, para você punir ou pelo menos forçar indiretamente o pagamento. Então a CNH, Estevão, você escutou falar também do limite do cartão de crédito? Nós já tivemos algumas decisões estranhas no Brasil, mas que bloquearam o limite do cartão de crédito do devedor de alimentos também. Então, além da situação da carteira de habilitação, do bloqueio, da suspensão, também do limite do cartão de crédito, do limite do banco. E aí tem discussões a respeito, claro, muitos juízes conservadores não aplicam isso, mas já tivemos algumas decisões, foi interessante. Então, vale a pena bater um papo. Outro detalhe também importante, hoje a sentença de alimentos, né, procedente de alimentos, ou ainda a execução, ela é passível de protesto, hein, gente? Também tem discussão sobre o assunto, mas hoje é passível de protesto. Então, bem interessante isso, hein? Bem interessante. Parabéns para quem acertou. Então, é ação de alimentos, hein? E eu tenho certeza que o pessoal aqui da pós acertou em cheio. Por quê? Porque todo mundo aqui é estudioso. Parece ser simples, mas não é. Pergunta para um advogado seu que não faz pós, um colega, um parceiro seu, para você ver como ele erra e erra feio. A maioria dos nossos colegas vão falar assim, é ação de execução. Se ele sempre pagou alimentos, execução. Só que esquece que não é execução. Não é execução porque não existe uma obrigação formalizada. Na verdade, o pai sempre pagou, durante 17 anos, alimentos, mas pagou porque quis, por vontade própria, ato voluntário. Então, não foi regulamentada essa pensão alimentícia. Então, não cabe execução. Só podemos fazer revisional, execução e exoneração quando nós temos uma decisão de alimentos. Se não tem, esquece. É a ação originária, perfeitamente igual a Karina falou. Ação de alimentos. Aí não tem como errar. Outra dica que eu dou também, a legitimidade da ação de alimentos, hein? Muita gente acha que seria a única pessoa passível de propor essa ação, os filhos, né? Representados ou assistidos pela mãe ou pelo pai. Pode ser que seja o contrário. Tem muita mãe pagando pensão alimentícia também no Brasil hoje, hein? Mas não. Os alimentos podem ser propostos pelo alimentado, sim, aquele que tem interesse de ser alimentado, de direito, mas os alimentos podem ser propostos pelo próprio genitor, pela própria genitora, que não tem a guarda e tem a obrigação de prestar alimentos. Eu fiz uma ação aqui uns 15 dias atrás, o pai me procurou, ele já pagava a pensão alimentícia, pagava 3 salários mínimos, mas ele falou para mim, eu quero regularizar isso. Então quem foi o autor dessa ação de alimentos? Não foi o alimentado, não foi o menor, a criança, o adolescente, representado ou assistido pela sua mãe. Foi o pai, porque ele não queria ficar pagando de boca, né, de forma voluntária, ele queria uma sentença, inclusive que obrigasse o desconto em folha de pagamento. Um cara do bem, um cara honesto, né? Então ele mesmo fez a ação. Então outro ponto que a gente tem que observar, porque pode acontecer. Então quem acertou a ação de alimentos perfeita, porque ela é originária, como diz a Karina, é a ação correta, é o começo de tudo. O resto é tudo secundário, né? Tudo secundário, tudo conexo. Então, importante. Vamos ver se alguém errou aqui, não faz mal, faz parte errar. Bruna, você entendeu então, Bruna? Não é execução, tá? Porque a pegadinha, que é a pegadinha da vida real, é que os alimentos estão sendo pagos sim, mas de fato eles estão sendo pagos, mas de forma irregular. Então o correto, o mais comum, segundo a redação forense, é fazer a ação de alimentos. Por quê? Porque você vai regularizar essa situação. E aí lembrando que na ação de alimentos nós podemos sim tentar, né, ter discussões doutrinárias e jurisprudenciais, na maioria das vezes não, cobrar o que está atrasado, né, tentar pelo menos jogar, levar para um acordo. Mas perfeito, perfeito. Então, é isso aí. O que o Estevão fala aqui? A interdição não é um procedimento simples também. Essa do limite eu não sabia, professor. Legal, Estevão. Não tem limite de idade não, tá? Então, professor, eu tenho um avô que tem 90 anos. Eu tenho um marido, uma esposa que tem 90 anos. Ah, ela precisa da autorização dos filhos para vender. Não precisa de autorização de nada. Se ela for lúcida, ela ou ele, não tem autorização de nada. Nós só perdemos a capacidade no Brasil, só perdemos
quando existe uma ação de interdição com a ação procedente. Se não tem ação de interdição, meu amigo, você quer casar, você quer doar o patrimônio, claro, na doação temos que respeitar os herdeiros necessários, claro. Mas posso vender sim. Vender não é doação, né, gente? Vender não é doação. Então, é uma realidade, tá? Importante isso, hein? Importante. Outro detalhe importante também, né, da interdição, a interdição é um grande fundamento para exonerar alimentos. Eu falo isso porque eu tinha um cliente, porque ele faleceu, por isso eu falo tinha, ele tinha, né, faleceu com 86 anos, e ele pagava a pensão alimentícia, ele teve um filho fora do casamento, e ele pagava mensalmente a pensão. Claro, morreu, acabou, né? Mas antes disso, né, ele foi interditado, e também foi o motivo da exoneração de alimentos também, a qual ele teve êxito. Então, muito importante. Gente, atenção aqui, porque eu quero trazer um exemplo agora teórico, tá? Mas é importante para a gente lembrar. Na classificação teórica, segundo os grandes doutrinadores de direito de família, nós podemos classificar o direito de família, sim, em duas obrigações, hein, gente? Duas obrigações de alimentos. As provisórias e as regulares. Então, se alguém perguntar para você, isso para concurso público, isso para a vida prática, isso aprofundando o assunto, né, dentro da pós-graduação, nós temos duas obrigações alimentares. Classificação dos alimentos. Professor, quais são as classificações dos alimentos? Nós temos duas. Alimentos provisórios e alimentos regulares. O provisório também é chamado de provisionais, tá? Provisórios e provisionais, mesma coisa. Professor, o que é alimentos regulares? Aquele que você paga periodicamente. Um exemplo, filho, uma filha. São regulares, periodicamente. O provisório é aquele alimento normalmente entre companheiros. Lembra o caso do Alexandre Pato e Stephanie Brito, né? Ele, jogador de futebol, jogava lá, acho que na Itália, se eu não me engano, tirou ela da Globo, sai da Globo, vamos morar comigo na Itália. Com o divórcio, ela conseguiu provar na justiça que ele tirou ela do mercado de trabalho. Quando o marido vira para a esposa e fala, você não precisa trabalhar, hein? Eu sustento a casa, ou vice-versa, ele está assumindo uma responsabilidade, ele ou ela. Porque amanhã, se der divórcio, se chegar ao fim o relacionamento, cabe pensão alimentícia provisória, sim. Pacificado ainda pelo Superior Tribunal de Justiça, hein? Então, os alimentos provisórios são aqueles alimentos que a sentença vai trazer a obrigação durante meses. 12 meses, 36 meses. Nós já tivemos julgados aí de 60 meses já, hein? A esposa ganhou do marido 60 meses. Já tivemos julgados de 12, 6 meses. Tudo depende, tá? Pode ser renovado o pedido novamente, claro, desde que provado o trinômio. Necessidade, possibilidade e também, né, nós falamos aqui, a proporcionalidade, tá? Então, importante. Então, a classificação das ações de alimentos é bem fácil agora, é bem tranquilo, hein? Provisórios e também regulares. Quem fala? Fala, Estevão. Só uma dúvida, professor. Também é meio comum na prática a gente ver, não sei se isso é um equívoco, né, técnico, mas muitas vezes tem um pedido dos alimentos provisórios e no bojo da própria ação tem um pedido para que seja confirmado, para que eles sejam efetivados ao fim da tutela jurisdicional como efetivos. O senhor já conseguiu ver isso na prática também? Ô, Estevão, na verdade, o advogado, depois muita gente acha que assunto, né, o direito de família no que diz respeito a alimentos é tranquilo uma ova, né? É um assunto muito complexo em termos materiais e processuais. Pra gente errar é facinho, né? Ainda mais se você não faz isso todo dia. E é um erro muito comum, Estevão, você falou uma verdade, é um erro técnico dos colegas advogados, porque o que eles fazem? Eles pedem os alimentos provisórios e que sejam fixados na decisão definitiva. Ou seja, faz uma salada de fruta, né? É uma salada de fruta. Porque, na verdade, quando você pede alimentos, ou você vai pedir os provisórios, ou você vai pedir os regulares. E aí, no pedido de regular, que normalmente é dos filhos, né? Você vai pedir o quê? A tutela antecipada. Então, excelência, requer a tutela antecipada para que o autor da ação, os autores, recebam pensão alimentícia de forma provisória. Então, veja, não é um pedido provisório, de forma provisória. Por quê? Porque é uma tutela antecipada. Então, muita gente usa copia e cola do Google, né, da internet, e pega o modelo com erro, tá cheio de modelo horrível, né? Um modelo pior que o outro, modelo que não falta na internet de ação de alimentos e das conexas também, mas tudo modelo errado. Tudo modelo falando besteira. Inclusive o modelo da defensoria pública errada, hein, mano? É um absurdo, hein? Modelo... Verdade. Isso eu falo porque eu costumo também pedir sempre a tela antecipada de urgência, mas já me deparei algumas vezes com esse tipo de pedido. E achei, no mínimo, curioso também.
E você falou tudo, Estevão, é um erro técnico. É um erro de conhecimento mesmo, processual e material. Porque numa ação de alimentos, você não vai pedir a pensão provisória, senão o seu pedido está caindo em contradição. O próprio judiciário, né? É que o judiciário, normalmente, vamos ser sinceros, não está nem aí para ninguém, né? Ah, tá bom, já entendi já o que você quer. Mais ou menos assim. O judiciário, quando é mais conservador, mais técnico, ele pede para emendar. Ele pede para emendar. Na maioria das vezes não tem emenda. Por que não tem emenda? Não tem emenda porque o judiciário entendeu, tá bom, vai assim mesmo, vai embora. Jurisdição defensiva, vamos bater meta. Mas se pegar um juiz mais conservador que entende da matéria, né, ele vai de fato pedir para você emendar, que tá errado o pedido. Então veja, ou nós pedimos os alimentos regulares, ou nós pedimos os alimentos provisórios. Quando pedimos os alimentos regulares, que é a classificação, nós podemos nessa ação, que tem o pedido definitivo, pedir a tutela antecipada, para que sejam pagos os alimentos de forma provisória. Então é de forma provisória. O termo é muito parecido, né? Que leva a confusão. Gente, o que tem de modelo ruim, hein? Ah, a Defensoria Pública não erra. Como não erra? Todo mundo erra nessa história. Já falei aqui, juiz erra, advogado erra, defensor público erra. Todo mundo erra nessa história. Né? E precisa parar com esse negócio de achar que os outros não erram. Todo mundo erra. E erra feio. Porque a classificação doutrinária, atual inclusive, é muito simples, né? São duas classificações, regulares e provisórios. E muitas vezes o advogado ele confunde esse provisório, né? E não é o único erro, né, Estevão? Tá cheio de colega que alega na matéria de defesa, os alimentos não podem ultrapassar a 30%. Pô, absurdo, né? Eu quero exoneração, só que o filho tem demência. Poxa, então assim, é o show de horrores, hein, gente? Ô, Estevão, a advocacia em direito de família, eu acho que é o show dos horrores, né? E por que eu falo isso? Pela preguiça dos nossos colegas advogados, né? A maioria atua na trabalhista, atua no previdenciário e fala, opa, deixa eu atuar também na civil em direito de família, mais fácil. É fácil nada. É um ramo complexo, né? Muito complexo. Exige estudo, exige atualização. Então o erro está aí, viu, Estevão? Tá aí, o erro está aí. É uma realidade, tá? Então cuidado, hein, gente? Cuidado. Existem outras... Fala, Estevão. Pessoas, eu queria que você voltasse na pergunta da Bruna aqui, que eu tenho uma dúvida também em relação a isso. Vamos achar a pergunta da Bruna aqui. No caso do genitor desempregado, não seria o caso de entrar com alimentos em face dos avós? Existe um critério, né, para que seja subsidiário. Não tem? Existe. Na verdade, os alimentos ocorre sim, né? Existe o direito de pedir os alimentos complementar, é o termo correto usado pela doutrina. Toda vez que o principal alimentante, né, não tenha condições de pagar, cabe sim, e de forma pacificada, aos avós. O complemento. Os avós, que normalmente é o que é feito na prática, mas a qualquer parente, hein? Não só os avós, hein? Nós já ganhamos uma ação de alimentos aqui, complementar, onde o tio, isso mesmo, o tio, ele complementava o pagamento aí da obrigação alimentícia, tá? Então, hoje nós temos avós, pelo fato de termos uma tipificação sobre o assunto, mas caberia sim, cabe, conforme a jurisprudência, em relação a outro grau de parentesco, tá? Então, tema importante esse daí, viu? Legal, Bruna, boa pergunta, hein? Então, cabe sim. Inclusive, como que nós podemos pedir isso? Ou eu já peço na inicial, quando você percebe, né, que realmente o requerido da ação de alimentos, ele já tem uma situação financeira complicada, ele é enrolado, ele ou ela, então já caberia na própria inicial, já na qualificação, você já fazer esse pedido complementar. Já pode fazer isso na inicial. Se não fez por algum motivo, passou batido, esqueceu, não lembrou, aí você pode fazer com uma peça incidental, tá? Então é importante. Legal, Bruna, sempre trazendo informações importantes, hein? Então, verdade. Ô Estevão, olha que legal aqui, Bruna, outra classificação importante em relação aos alimentos, tá? E aí também entra nessa confusão, ó. Os alimentos podem ser classificados em futuros e pretéritos. Futuros, dali para frente, e pretérito, do passado. Então, também existe essa classificação, uma outra classificação. A primeira nós falamos aqui, né, regulares e provisórios, e a segunda classificação, futuros e pretéritos. Também uma classificação muito prática também. Vale a pena bater um papo sobre isso também. Outra atenção em relação à pensão alimentícia, gente, sempre que você for fazer ação de alimentos, não peça nada de forma automática. Só petição, tem que ter prova. O advogado brasileiro que atua em direito de família e trabalha com ação de alimentos, ele não é caprichoso, hein? Junta documento ilegível, junta documento de ponta cabeça, não junta uma tabela, não pode. Segundo o novo Código de Processo Civil atual, todos os pedidos, inclusive alimentos, devem ser
líquidos e certos, né? Determinados. Quanto você quer de alimentos? É 20%? 30% da renda? Porque ele ou ela é CLT, servidor público? É isso que você vai pedir. Né? 3 salários mínimos, 1 salário mínimo, meio salário mínimo, é isso que você vai pedir. Não pode, na ação de alimentos, você falar assim, excelência, arbitre os alimentos. Isso não existe, hein, gente? Eu falo isso porque eu fiz uma defesa aqui, uma contestação de uma ação de alimentos, e estava lá. Eu não acreditei, o pessoal também não acreditou. O pedido é assim, ó, desse jeito. Requer que Vossa Excelência arbitre os alimentos. Já pensou? Até agora não teve movimentação, mas eu já imagino qual vai ser o despacho. Emenda inicial, né? Só que olha que interessante, eu não sei porquê, passou. Olha como o judiciário erra, porque já tinha que ter a emenda da inicial antes do pedido de licitação, né? Mas passou, mas vai ter um despacho aí, não tem sentido. Matéria de defesa também. Além da classificação de alimentos, eu queria falar com você a respeito das características dos alimentos. E isso você tem que saber porque é matéria de defesa também. Então os alimentos possuem diversas classificações, hein? A primeira classificação dos alimentos é um direito pessoal e intransferível. Pessoal e intransferível. Olha, você fica com a minha pensão alimentícia aí, tá? Depois eu vou levar o carro agora e descontar na pensão. Não existe isso. É pessoal e intransferível, hein? Outra classificação dos alimentos também, muito importante. Conforme o artigo 1707, os alimentos são, sim, irrenunciáveis. Existe a irrenunciabilidade em relação aos alimentos. Eu não quero receber pensão alimentícia. Não existe isso. É irrenunciável, tá? Então, também outra característica importante dos alimentos. Falei duas, hein? Vou falar a terceira aqui, matéria de defesa. Atenção, hein? Terceira situação também, impossibilidade de restituição. Não existe possibilidade de restituição. Professor, mas ela falou que o filho era meu e o filho não é. Eu quero o dinheiro de volta. Não existe essa possibilidade. Inclusive na ação de alimentos gravídicos. Não existe essa possibilidade, tá? Porque é uma classificação, é uma característica dos próprios alimentos, da origem dos alimentos. Então, nunca, jamais, ele ou ela, o seu cliente, vai receber o dinheiro de volta. Em qualquer situação, mesmo em investigação de paternidade, onde seja provado que não é filho através de DNA, tá? Então, é importante isso também. Mais uma classificação, alguns falam classificações, está correto, né? Alguns falam requisitos, mas é importante te lembrar que isso tem a ver com as características, é o termo mais adequado. Eu gosto muito, os doutrinadores utilizam vários nomes, né? Eu no meu livro eu uso características, e gosto muito dos doutrinadores que usam o nome características, porque é a característica do conceito de alimentos, não faz confusão com classificação. Então, pelo menos na minha opinião, guarde características, é mais didático até para explicar para o cliente, é mais correto até para concurso público, tá? E para a vida prática também. Então, olha só, próxima característica dos alimentos, incompensabilidade, artigo 373 do Código Civil. Professor, o que é essa incompensabilidade? Não tem esse negócio, né, que acontece muito. O pai, a mãe, olha, eu comprei uma geladeira para você, mas como você não tinha condições, então desconta nos alimentos, tá? Vou ficar até o final do ano sem pagar. Tá bom, eu aceito. Tem nada, tá bom. Não pode compensar, não pode, hein? Não pode. Quem paga mal, paga duas vezes. Ou seja, se tiver uma ação de cobrança, execução de alimentos, né? Cobrança não, execução, que é o termo correto. Né? Não fala cobrança que está errado. Se tiver uma ação de execução de alimentos, pronto, vai ser deferido o pedido. Porque não tem compensação, não tem que fazer compensação de nada, troca, aí não tem nada disso. É incompensável, tá? Outra característica importante dos alimentos, seja qual for, é a impenhorabilidade. Nós sabemos que a impenhorabilidade está sumindo, né, gente? Está sumindo de fato. E vai sumir. O salário era totalmente penhorável, hoje não é mais. O salário, mesmo de servidor público, se você deve para o servidor público deve para você, judicialmente essa discussão ele vai pagar, e descontado na folha, 30% que ele ganha. Tivemos um caso no escritório onde nós processamos a servidora, eu fui o patrono do autor, ganhamos a ação, ela pagou 30% descontado mês a mês até quitar os valores. Da condenação. Então a penhorabilidade, a impenhorabilidade, melhor dizendo, está sumindo, né, gente? O bem de família já não é o que era antes, mudou, o direito sofre uma mutação constante, mas nos alimentos ainda existe essa proteção de fato real. Temos algumas discussões jurisprudenciais, mas são poucas, é minoria, tá? Então, em regra, os alimentos são impenhoráveis, impenhorabilidade, tá? Outra
característica importante dos alimentos também, numa pós-graduação nós vamos sempre aprofundar o assunto, é importante, você tem que saber isso para usar como matéria de defesa, matéria de consulta, diálogo com o cliente, orientação também, impossibilidade de transação, ou seja, isso é muito parecido com a compensação, né? Mas a compensação, eu estou compensando com uma dívida. Agora, quando eu falo aqui de impossibilidade de transação, eu vou transacionar isso. Ó, eu vou fazer assim, a minha pensão é para pagar o carro, tá? Você já recebe a minha pensão para pagar. Não tem esse negócio, não cabe transação, não dá para fazer, não dá para negociar alimentos, não dá. Quer negociar alimentos? Vai para o judiciário, revisão de alimentos. A única forma de negociar alimentos é aumentar ou diminuir, judicialmente falando, tá? Então, cuidado, muita atenção. Outro detalhe importante, esse você tem que lembrar muito, é objeto de confusão, hein? É objeto de confusão, e a sala tá lotando aqui, a sala tá lotando. Outro objeto de confusão é que alimentos, sim, existe a imprescritibilidade. Imprescritibilidade. O que é isso? Não prescreve, alimentos não prescrevem. É outra característica importante dos alimentos, tá? Mais uma característica importante dos alimentos, hein? A variabilidade. Isso, a variabilidade. O que é isso, professor? Eu gosto muito do conceito que o professor Fernando Salles usa no seu livro. É a prestação de alimentos que pode variar de acordo com a situação econômica, tanto do necessitado quanto do alimentante. O que quer dizer isso? Característica, então, de alimentos. Variabilidade. Pode variar. Pode aumentar o valor da pensão, pode diminuir. É o grande fundamento que tem que aparecer numa ação revisional de alimentos, tá? A situação econômica do alimentante, do alimentado pode mudar. Necessidade, possibilidade pode mudar. Então muda o valor da pensão, tá? Então importante também, outra característica da pensão alimentícia. Mais uma, periodicidade, periódica, né? A pensão alimentícia, ela lembrando que nós temos a classificação também da pensão alimentícia provisória em muitos casos, tá? Mais uma classificação que eu não poderia, numa pós-graduação alto nível, deixar de falar, que é, sim, a característica da divisibilidade. Então, existe essa característica na pensão alimentícia. O que é isso, professor? Aí eu já uso o conceito do meu livro. No meu livro eu esclareço assim, divisibilidade em relação à pensão alimentícia é a responsabilidade de alimentar que pode ser dividida entre vários parentes. Assim, várias pessoas podem contribuir com a determinada quantia de acordo com o possível, diante de sua situação financeira. Esse é o grande fundamento do quê? Do complemento alimentar. Os avós não complementam a pensão alimentícia? Em virtude desse princípio, dessa característica aqui, divisibilidade. Então eu cobro do pai alimentos, eu cobro da mãe alimentos, mas se ele não tem condições de arcar, eu posso pedir o pagamento complementar de qualquer parente. De qualquer parente, ou seja, entre vários parentes, tá? Então anota aí divisibilidade, é o fundamento para você usar esse pedido complementar na inicial da ação de alimentos, na execução, tão importante também, tá? Então vale a pena bater um papo sobre isso. Vamos lá. Legitimidade para a propor ação de alimentos, então. É o alimentado e o alimentante. Muito pai, muita mãe que paga a pensão alimentícia prefere fazer a ação para regularizar, para descontar direto em folha de pagamento. Legal, né? Legal. Evita que o outro faça ação de alimentos. Então, ambos têm legitimidade para propor. Outro detalhe também. A pensão alimentícia, então, cabe dos pais para os filhos, sempre, e dos filhos para os pais. Nós temos uma professora de direito penal, conhecida da nossa pós, que ela paga a pensão alimentícia para a mãe. Por quê? Porque a mãe ingressou com uma ação contra ela, a pensão alimentícia, e ganhou. Então ela paga alimentos mensalmente para a sua mãe. Então dos filhos para os pais e dos pais para os filhos. E de forma complementar entre os parentes. Caindo no colo dos avós também. Então, importante também, tá? Vamos lá. Mais um detalhe que eu queria falar para você, então. Então, a doutrina, gente, só para ficar bem esclarecido, do pai para a mãe e dos filhos para os pais, a doutrina dá outros nomes, tá? Então, a doutrina atualizada, ela classifica em 2 nomes aqui, ó. Eu gosto muito de falar do pai para a mãe, né, dos pais para os filhos, dos filhos para os pais, porque fica muito mais didático para a gente explicar para o nosso cliente. Mas a doutrina esclarece assim, ó, aos filhos menores e aos pais maiores, tá? Então a doutrina usa esses termos aqui. Artigo 1703, que fundamenta essa obrigação alimentícia. Também importante aqui dentro da nossa aula aqui. Professor Júlio, casamento gera pensão alimentícia? Sim, gera. União estável gera pensão alimentícia? Sim. Mas não é o casamento, não é a união estável, não é a entidade familiar, é a relação.
o marido chega para a esposa ou para a companheira e fala, sou advogado, bem-sucedido, pode sair do trabalho. Não precisa trabalhar, mulher minha não trabalha. Pronto. Se terminar o relacionamento, chegar ao fim, você de fato tirou ela do mercado de trabalho. Ou ela tirou ele, tem muita mulher que faz isso com homem também. Quando você tira o outro do mercado de trabalho, o outro nasce no fim do relacionamento, do casamento, ou na dissolução de não estável, nasce o direito de alimentos, porque ele foi tirado do mercado. Como que ele vai sobreviver? Como que ele vai pagar as contas? Então, muita atenção em relação a isso, tá? Então, para classificar com chave de ouro, ação de alimentos originária. Originária. Primária. As outras ações são chamadas de ações conexas. Outras dúvidas também. Professor Júlio, quanto tempo o sujeito pode ficar preso? Alguém lembra disso? Quanto tempo o sujeito pode ficar preso por pensão alimentícia? Que é uma dúvida do nosso cliente, né, gente? É uma dúvida do nosso cliente, é uma dúvida do brasileiro. Qual que é o prazo máximo que pode ficar preso? Qual que é? Vamos lá, cadê a Marcela aí? Vai, Marcela, Estevão. Qual que é o prazo máximo, hein? Cadê vocês? Vamos lá. Cadê vocês? Vamos lá. E a sala tá cheia, hein? A sala tá cheia. Qual que é o prazo máximo aí, gente? Qual que é? Marcela, 90 dias. Marcela já falou, 90 dias. É isso? Tá certo? Tá errado? E aí? Qual que é o prazo máximo? Tem discussão em relação a isso, né, Marcela? Tem discussões. Discussões, polêmicas e contradições. Na realidade, o prazo não pode ser superior a 60 dias, hein? A 60 dias. É que, como tudo no Brasil, né, não é pacificado, né? Nós temos discussões a respeito desse assunto. Então, alguns falam que mais, mas de forma majoritária, 60 dias. O prazo máximo, 60 dias. 60 dias. A Marcela é terrível, a advogada é terrível, né? Falou 90 dias, que é o equivalente até 60 dias. Olha lá. Ela usou a interpretação sistematológica, né? Terrível. Então é isso, é 60 dias, tá? Outro detalhe importante, gente, 60 dias é o prazo máximo da prisão. Você sabe, né, parentes, conhecidos, clientes, chegam em você e falam, doutor Estevão, doutor Marcelo, doutora Karina, eu prefiro ficar preso 60 dias, mas depois eu saio da prisão e eu não devo mais nada. Está tudo certo? E aí, é verdade ou mentira, gente? Você ficar preso, né, o alimentado, alimentado, são os termos, né, que nós usamos. Mas aquele que tem a obrigação de prestar alimentos, se ele fica preso por 60 dias, fecha a conta e passa a régua, Estevão? Ele pode sair e falar assim, opa, fui preso 60 dias, mas agora também não devo nada. Não. Esse é um engano absurdo, até que muitos colegas, né? Eu vi advogado falando isso pro cliente. Meu Deus do céu, hein? Que falha, que orientação absurda, hein? Não, gente, não. Fato que não. Quando nós temos a prisão, 60 dias, você sai e continua devendo. Se fosse quitar a dívida, gente, quantas pessoas aí queriam ficar presos, né? Eu quero ficar preso, 60 dias, mas eu quitei a dívida. Mas fica devendo. O que é o grande problema de quem deve a pensão alimentícia? Sempre o cliente vem e ele vem achando que a gente vai fazer milagres. E a gente tem que ser muito sincera com eles, que a única forma, eu posso espernear o tanto que eu quiser no processo dele, a gente até consegue uns rolinhos lá no processo, mas na verdade a única forma que isenta ele é o pagamento. Porém, ele ficando preso 60 dias, teve um aqui que ele quis ficar 60 dias, era um advogado, e aí nós, advogados da subseção, reunimos, a gente queria fazer o pagamento para ajudar, para tirar ele, que era 13 mil reais, cada um ia ajudar com uma quantia boa, que era 130 advogados da subseção, e aí ele não quis, eu como presidente da subseção fui lá, manifestei no processo dele, falando para ele que eu queria, para que a gente ia fazer o pagamento, fui lá, falei, ele falou que não era para fazer o pagamento, que ele ia ficar 60 dias preso, e que por aqueles alimentos ela não tinha mais como fazer pedido de prisão para ele ia ficar devendo eles para penhora e tudo mais, mas que ele não ia pagar. E ele não pagou, ele ficou 60 dias lá. É terrível, né? Aqui, Marcela, recentemente, a filha, né, processou o pai e a filha já tá moça já, né? Então a filha falou, olha, se meu pai pagar parcelas de R$1.000 dos atrasados, eu aceito, tá tudo certo. E o pai queria mandar uma proposta de R$200 por mês. Eu falei pra ele, não tem jeito. Se a sua filha tá falando que precisa de 1.000, você tem que mandar uns 800. Agora você vai querer mandar 200. Então, ou seja, vem um pouquinho também do advogado ser sincero com o cliente, né? Não dá pra viajar na maionese. Infelizmente, tá na lei, né? Não tem o que fazer, né? Verdade.
Outro detalhe importante aqui também, Marcela... Professor, Oi. Mas qual é o seu entendimento com relação, por exemplo, ele ficou 60 dias preso. Agora esses alimentos só vai poder fazer penhora, outro tipo de cobrança, mas não por prisão, não, certo? Certo. É isso mesmo. Então tá. A prisão, o entendimento, pela mesma dívida, né? Não pode ocorrer uma única vez, pela mesma dívida. Ela pode ocorrer por um outro valor de pensão alimentícia em aberto, né? Olha que interessante, é muito louco isso para explicar para o cliente também, né? Mas a gente precisa ter paciência e explicar que ele vai preso, fica até 60 dias e não vai quitar, não pode mais ser preso em relação àquela pensão alimentícia, mas em relação às outras ele pode novamente. É difícil, temos que explicar isso com calma, porque também tem esse boato, né, Estevam? Também tem esse boato. O que a Marcela falou é verdade. Muita gente acha que eu fui preso uma vez só, agora nunca mais vou preso, não vou pagar agora mesmo, né? Não, vai preso de novo, só que é outra dívida. Pergunta importante aqui, hein? Então a prisão é a única prisão civil que sobrou, né? Nós temos até a súmula, né, gente? Que trata do assunto, que é a súmula 25 do STF. Acabou as outras prisões cíveis. A única que sobrou é essa. Querem acabar com ela. O dia que acabar com a prisão de alimentos, acabou. Ninguém paga mais pensão alimentícia no Brasil. Né? O advogado não vai querer mais pegar essa ação porque não tem o que fazer. Podemos usar a penhora, igual o Estevam falou. Hoje nós temos vários meios de penhora, né? De tentar buscar o pagamento. Cartão de crédito, um deles, carteira de habilitação, protesto no cartório, vários outros meios. Mas para você provar para o professor que entendeu, eu pergunto. Vamos lá, vamos ver se está todo mundo craque aqui. Atenção aqui, ó. Qual é o limite que pode ser cobrado ou descontado o pagamento da pensão alimentícia? A, 20%. B, 30%. C, 33%. Ou D, depende de quantos filhos? Vamos lá, quero a resposta. Vai, Marcelo, Estevam. Olha a Karina foi no D. Depende de quantos filhos? Ana Paula, D. Depende de quantos filhos? Vai, Estevam. Qual que é o limite que pode ser pago ou descontado a pensão alimentícia? A, 20%. B, 30%. C, 33%. Ou D, depende de quantos filhos? Legal. A resposta mais próxima do correto seria a D mesmo. Depende de quantos filhos. Mas, se a gente for parar para pensar, nenhuma das alternativas estão corretas. Por quê? Porque nós não temos um limite. A pegadinha, salsifufu, pegadinha do malandro, peguei todo mundo, tá vendo? Só para prestar atenção. A Marcela ligadona aí, olha lá. Não tem limite. Então a A tá errada, a B tá errada, a C tá errada e a D também. Professor, eu trabalhei na Defensoria Pública e a gente trabalhava muito com pensão de alimentos. Era a vara de família, a doutora Rose Maia, defensora do Estado. E aí, o que é a Defensoria Pública? E aí lá, uma vez nós nos deparamos com um pai que já tinha casado em 6 vezes. Fábio Júnior, Gretchen. Isso, cada mulher dessa, ele já tinha deixado nela, só uma que estava com filho, que era a última, mas cada um ele já tinha deixado 2 filhos. Ele já estava assim com um magote bom de menino, 11 meninos. E ele recebia R$2.000 e já estava com a margem dele praticamente toda averbada, bloqueada em empréstimos no Estado, que ele era servidor público. Então, e com os descontos tudo, quando finalizava, ele não estava recebendo nem R$1.200 mais. Para ele pagar a pensão para esse tanto de menino. E aí, se a gente viabilizasse também, tirava a questão dele também, de existência dele, né? Como é que ele ia sobreviver com pouco também, não dava. Acabou que ele ficou com R$500 e o restante dos outros 800 foi dividido entre esse tanto de menino. Olha aí como é que ficou. Nossa, Entendeu? Então, assim, a questão do binômio é a possibilidade e a necessidade. E aí, muitas vezes a gente fica falando, mas esse malandro tinha que trabalhar mais, não tem cabimento uma criança ganhar só R$80, R$90 e tal. Mas na época foi a única solução. A doutora Rose teve que fazer o chamamento no próprio processo de alimentos que estava fazendo para 3 mães, que era 6 meninos, tudo contra ele. Aí nós tivemos que chamar as outras mães também no processo. Foi aquela lei, como era tudo defensoria e todos assistidos pela defensoria, chamar todo mundo. As outras defensoras chamou para a gente fazer uma conciliação para poder igualar todo mundo, para ninguém ficar passando necessidade, um ganhar mais que o outro. E todos eram saudáveis, então deu para a gente fazer isso porque era todo mundo assistido pela defensoria. E aí nós fizemos igualdade, sabe? Dividindo o restante dos R$800 entre os 11.
Você vê como não é simples, né, atuar no direito de família no que diz respeito à ação de alimentos, né? É bem complexo, né? E tem advogado que acha, eu vou palpitar lá, eu sou do previdenciário, eu sou do trabalhista, eu sou do criminal, mas alimentos dá para fazer, muito simples nada. Você pega um advogado ruim, não é verdade? E todo mundo tem a mesma capacidade, né? Mas infelizmente você pega um colega que não é estudioso, um advogado, ele acaba com a vida do cliente, acaba mesmo, né? Tanto em matéria de defesa como na inicial, na exordial. Olha a Ana Paula falando aqui, ó. Professor, fiquei com uma dúvida. Se ele for preso por 60 dias e depois ter saído, fez o pagamento. Não fez não, Ana Paula. Ó, pensa assim, Ana Paula, se o pedido da ação de execução de alimentos for com base na prisão, o limite que ele vai ficar preso, o prazo máximo que ele vai ficar preso, detido, é 60 dias. Mas ele sai e continua devendo, viu, Ana Paula? Ele continua devendo. Ele ou ela, tá, gente? Está usando o exemplo ele, mas tem mulher também nessa situação. Então vamos consertar aí, porque não é só o homem ou mulher. Então, Ana Paula, quando sai, o devedor continua devendo, só que ele não pode ser preso novamente em virtude daquele pagamento, daquela dívida de alimentos. De uma nova sim, tá? Entendeu? Tranquilo? Olha o Danilo aqui. No caso da Marcela, professor, posso requerer a obrigação para os parentes. Perfeito, Danilo, perfeito. Aplicando aquela característica que nós falamos lá, né? Para complementar o valor. Perfeito, perfeito mesmo. Parabéns. Vamos lá, quero ver se todo mundo tá craque então em relação. Você entendeu então? Cadê a Ana Paula? Você entendeu, Ana Paula? Não vai quitar a dívida da prisão, não quita. Fica preso por 60 dias, prazo máximo, né? Prazo máximo, e continua devendo. Só que para aquela dívida não pode ser mais usado o pedido de prisão. Não pode ser preso em virtude daquela dívida, só de novas dívidas de prisão de alimentos, tá? Tranquilo? Não pode ser preso novamente. Isso mesmo, não pode ser preso novamente. Nessa dívida que ele já foi preso. Nas outras sim, tá bom? Legal. Vamos lá, uma pergunta básica aqui, vai. Pergunta básica. Quem tá falando? Karina. Oi, Karina. Se no caso o devedor não pagar as outras parcelas futuras, ele pode ser preso novamente, né? Pode ser preso novamente. Eu tenho um cliente, engraçado, ele é dono de loja de colchão, sabe, Karina? Mas ele não se dá bem com essa ex-mulher. E não se dá bem com a filha, que é adolescente. Ele já foi preso 4 vezes. Pela mesma pensão? Não. Porque a dívida, aquela dívida, quando você vai preso, você fica preso até 60 dias, não pode ser preso em virtude daquela dívida novamente. Mas por outras dívidas alimentares, entendeu? Karina. Boa. Gente, ó, pergunta boa aqui, hein? Quando eu posso usar o salário mínimo como base para pagar pensão alimentícia? Vai, valendo, quero ver. Quando? Responde, professor. Vamos ver se entendeu, vamos ver. Tem que aprofundar, tem que ficar craque, especialista em alimentos. Essa aula, a intenção é isso, é imersão, hein? Oficina de prática, hein? Boa, Karina. No caso de ser autônomo. Professor, assumir um caso como advogado, como advogada, e o requerido é autônomo. A requerida é autônoma. Dá-lhe pedido com base na pensão alimentícia, com base no salário mínimo para ter um aumento todo ano. Tá? Não foge disso, hein? Importante. Fala, Karina. Para isso eu tenho uma dúvida. Se o devedor for desempregado e eu entro com a ação de alimentos, vai ser também com base no salário mínimo? Também, tá? Professor, o requerido, a requerida está desempregado, com base no salário mínimo. Meio salário mínimo, um quarto no salário mínimo, se o cliente for mais humilde, 1 salário mínimo, 2 salários mínimos, mas com base no salário mínimo. Nós só vamos usar essas porcentagens, né? 30, 35, 40, 25, a que você achar melhor, porque não tem limite, quando o sujeito, ele ou ela, ele tem um trabalho fixo, seja CLT, seja servidor. Exatamente isso, Karina. Então, pegou um cliente desempregado, que é muito comum, né? Ele ou ela, o cliente não, né? Quem está contratando talvez não esteja desempregado, ou esteja desempregado também. Mas assumindo um caso, retificando aqui, onde o requerido ou a requerida é desempregado, a melhor saída é pedir o salário mínimo. Perfeito, Karina. Parabéns, tá ligada. Parabéns, legal. Gente, atenção aqui, hein? Qual que é o procedimento da ação de alimentos? Faz a ação de alimentos, né? Após a citação, existe aí normalmente 3 dias para fazer o quê? Realizar o pagamento, né? Isso na execução, né? Realizar o pagamento. Na ação de alimentos, na verdade, o pedido é para fazer a defesa. Na execução, 3 dias para realizar o pagamento. Então, só para lembrar aqui, tá? Então, em relação à execução. Não vamos esquecer, então, que nós temos aqui a pensão alimentícia nos alimentos gravídicos.
Lei 11.804 de 2008. Professor Júlio, o que é esse tal de alimentos gravídicos? Alimentos gravídicos são os alimentos que podem ser cobrados, sim, na gestação, enquanto gestante, enquanto grávida. Professor, que absurdo, não é não. Isso é utilizado em outros direitos também, inclusive na Europa, nos Estados Unidos, nós temos aí sim um entendimento que esse alimento seria devido, porque nós sabemos que a gestante tem gastos, muitas custas, despesas com a gestação. Professor, meu cliente conseguiu provar através de um teste de DNA, antes do nascimento, na gestação ou após, que não é pai. Ele recebe tudo de volta que pagou? Não recebe, porque nós já falamos das características dos alimentos. Pagou alimentos, você nunca mais recebe de volta, em momento nenhum, em situação nenhuma. Avisa seu cliente, pagou, não recebe mais, tá? Professor, recusa fazer o exame DNA, Danilo. Tá preocupado, Danilo? Né? Tô brincando, Danilo. Mas recusou, presume-se que seja verdade do autor. Por isso, o ideal é fazer o teste de DNA. Existe a presunção, presume-se, que quando você recusa fazer o teste de DNA, é porque você seja o pai ou a mãe. Né? A mãe é mais difícil, porque a mãe sai do ventre materno, normalmente a mãe sabe que é mãe, né? Mas normalmente do pai. A Elisângela, aqui o Danilo, como eu provo? Como eu provo nos alimentos gravídicos? Através da expectativa de conjunção carnal, viu, Danilo? Então, o que normalmente a mulher pode fazer? Né? Você pode fazer como advogado dela, a Karina como advogada dela. Vai provar a possibilidade da conjunção carnal. Mensagem no WhatsApp, mensagem no Instagram, no direct. Foi bom pra você? Ontem à noite foi muito bom, foi maravilhoso. Nossa, como a gente se entende. Sabe alguma coisa assim, né? Então pode ser testemunhal, pode ser via essas mensagens no WhatsApp, mensagem, e-mail, pode ser até ata notarial. Vários meios de prova, tá? Danilo, boa pergunta, hein? Elisângela, então, professora, a genitora pode pedir retroativo na situação em que o pai nunca pagou nada, mas no momento ou na época que não tinha renda. Isso mesmo, pode sim, regra sim. Danilo, com a recusa do DNA, presume-se que é pai, presume-se que é mãe, mais o pai, né? A mãe é difícil. Essa saiu cara, Marcela, saiu cara mesmo. Lei então, hein? Lei 11.804 de 2008, hein? Então, importante aqui. Legal, hein? Eu oriento, gente, pra gente realmente entender muito de alimentos, eu oriento o meu livro, o livro do professor de Direito Civil e também o livro da professora Maria Berenice. Muito bom livro, um livro bem didático, bem explicativo, muito bacana o livro. Legal, né? Legal mesmo.